Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais esta atividade da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, baseada nas obras de Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos falar a respeito da família de Betânia. Inicialmente queremos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome no dia de hoje, e que essas reflexões possam servir para nosso aprimoramento moral e espiritual. Abençoa-nos a todos e fica conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela equipe do Departamento Doutrinário da Casa, Márcio, Maurício, pelo Sérgio Eglin, dizer que eu escolhi este capítulo 16 do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que fala sobre a família de Betânia. Como vocês veem, eu gosto de fazer bastante anotações na lição quando a estudo. E aqui Amélia Rodrigues, com o seu linguajar todo poético, versado, né, e nos descreve como é que era a cidade de Jerusalém inicialmente. Então ela fala que era cercada por imensos campos de cevada e tinha bosques de oliva e figueiras. E aqui ela descreve o caminho que vai desde Jerusalém até a cidade de Jericó. Distava mais ou menos ali 24 quilômetros. Era como se a gente fosse de Curitiba a Campo Largo hoje, vamos dizer assim. Claro que o caminho era um caminho perigoso, pedregoso até. Tanto que ele foi imortalizado naquela passagem do Bom Samaritano, quando um homem foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó. Descia porque realmente Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar. E então, para você ir de Jerusalém até Jericó, você descia 1.000 metros, né? E no caminho de Jerusalém para Jericó ficava essa pequena aldeia de Betânia, que ficava situada ali no Monte das Oliveiras, pouco mais de 5 quilômetros de Jerusalém. Então, Amélia Rodrigues nos fala que a cidade de Jerusalém era toda amuralhada, era toda protegida, né, por muralhas muito altas. Eram muralhas que tinham 12 metros de altura, e a espessura dessas muralhas também era muito grande. Era de 8,5 metros a espessura, né, a largura delas. E toda a volta da cidade dava vários quilômetros de muralha. E essas muralhas tinham 12 portas de entrada. Então tinha a Porta Dourada, a Porta... vários nomes, né, entre essas 12 portas de entrada. E tinha 34 torres de vigia, o que não impediu, todavia, que Jerusalém fosse invadida no ano 70 depois de Cristo e completamente destruída pelos general Tito, né, pelas tropas romanas lideradas pelo general Tito. E essa foi a terceira destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém, como nós sabemos. Esse templo maravilhoso, que ele era uma réplica, né, um exemplo do templo de Salomão, do antigo templo de Salomão, construído ainda muitos anos antes de Cristo, e que, todavia, já havia sido destruído 2 vezes. Então, este último, ele havia sido construído pelo rei Herodes no ano 19 antes de Cristo. E Amélia Rodrigues prossegue, então, contando, não é, que esta cidade
de Betânia era o local onde Jesus gostava de permanecer. Jesus ali tinha uma família que era muito amiga dele, que era formada pelos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, quando ia a Jerusalém, geralmente ele e os seus discípulos eram acolhidos na casa, então, de Marta e Maria. Era um recanto muito agradável, era um remanso muito bonito. Aqui a Amélia Rodrigues fala que era uma casa cercada de rosas perfumadas e paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor dessa casa, os cedros e pessegueiros em flor constituíam um postal formoso, no meio do qual se destacava a casinha deles, de largo alpendre, né, de uma varanda grande, com colunas abraçadas por era verde escura. Naquela época era normal, assim, né? Era muito quente naquela região e todas as casas tinham um alpendre. Em geral, era um telhado que servia como varanda. Era de argila, né? Construído em geral sobre ramos, galhos e vigas. Então, era ali que Jesus costumava permanecer. E conta ela que nesta ocasião Jesus havia ido até Jerusalém para a festa das tendas. Ali na festa das tendas, em Jerusalém, ou também chamada festa dos tabernáculos, os judeus lembravam dos dias passados no deserto, sob tendas, depois que eles foram libertados do cativeiro no Egito. Então, eles construíram em cima desses alpendres tendas para justamente festejar a sua libertação e a sua saída lá do Egito. Então, se chamava a Festa das Tendas ou dos Tabernáculos. E também nessa época se comemorava a colheita de azeitonas e de uva, que era geralmente uma colheita muito abundante, muito rica naquela região de olivedos, né, e de vinhas, de grandes vinhas. Chega-se a dizer lá no livro Levítico que eram 7 dias de festas. Aliás, eram muitas as festas que os judeus faziam. Eles gostavam muito de fazer festas. Então tinha a festa essa das tendas, que também se chamava Sukkot, né, em hebraico. Tinha a festa do Dia do Perdão, que era o Yom Kippur. Tinha a festa da construção do templo, que se chamava Chanukah, e às vezes durava até 8 dias. Tinha a festa do Pesach, que era a festa da Páscoa, que comemorava então a colheita da primavera. Tinha a festa do Purim, em que as pessoas com máscaras, elas distribuíam alimentos aos pobres, com máscaras para que ninguém soubesse quem distribuiu esses alimentos. Então se chamava também a festa da sorte. Eles tinham o Rosh Hashanah, que era a festa comemorando o Ano Novo Judaico, e a festa do Shavuot, que era a festa das semanas ou do dia de Pentecostes. Então, eles gostavam muito desse tipo de festa. E Jesus, acatando então os costumes judaicos da época, ia a algumas dessas festas. E quando terminou esta chamada festa das tendas, era o mês de outubro, como agora, né? Mas era o ano de 29 depois de Cristo. E Jesus, então, refugiou-se ali em Betânia para passar a noite junto com os seus discípulos. Em Betânia, a casa chamava-se Casa de Marta. Então, por isso que se imagina, né, que os pais deles já tinham falecido. Parece então que Marta era a irmã mais velha, porque no Evangelho de Lucas é citada então a casa de Marta, ali que Jesus costumava ficar.
E esses irmãos, esses 3 irmãos, eles não tinham medo dos fariseus ou do que falavam as outras pessoas. É verdade que naquela época os fariseus já buscavam perseguir Jesus, pegá-lo em contradição, para poder acusá-lo de blasfêmia ou de alguma outra coisa. Então, os próprios vizinhos de Marta, Maria e Lázaro evitavam muitos comentários, né? Eles tinham medo, receosos, tímidos, mas Marta, Maria e Lázaro não. Quando Jesus chegava ali, eles ficavam muito alegres, recebiam Jesus abertamente, como se fosse um membro da família mesmo, e entoavam cânticos, salmos, e aí é que tinham uma amizade pura, muito bonita. Aliás, essa amizade, como nós sabemos, foi premiada, até porque mais tarde, Jesus, ainda chegando depois a Betânia, encontrou Lázaro, que, segundo diziam, tinha morrido, mas que Jesus reconheceu que ele estava em estado de letargia ou de catalepsia e conseguiu restituir a, a consciência a Lázaro, que ainda viveu por muitos e muitos anos. Jesus, assim, premiava aquela amizade. Mas então, conta a Amália, Amélia Rodrigues que as 2 irmãs se apressavam aqui em receber os visitantes, né? E enquanto Jesus conversava lá fora com Lázaro, as 2 irmãs foram lá preparar água para as abluções, que era a forma como eles recebiam os visitantes, lavando-lhes os pés, que muitas vezes estavam empoeirados daquelas estradas que não eram asfaltadas e não eram como as de hoje, né? E enquanto ali Marta preparava a comida, corria arrumar as camas, procurar a mesa, colocava pratos, talheres e tudo mais, né? E, ofegante, ela procura Maria para ajudá-la. E encontra Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a narrativa, e Jesus falando ali a respeito do reino dos céus. Então, Marta se aborrece com aquilo e grita: Maria, Maria! E daí, dirigindo-se a Jesus, diz: Mestre, manda que ela venha me ajudar, porque enquanto eu aqui me canso, ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. E aí Marta é, é, alertada por Jesus. Marta, Marta, Jesus sorrindo falou, estás fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E aí Marta, meio que desapontada, né, se aquietou, viu que não tinha falado a coisa certa, e Jesus aí aproveitou para narrar uma história, dizendo que um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Ele então preparou a casa com a esposa. E quando o rei chegou, dele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, e a mulher correu para atender às pequenas tarefas. Mas o rei não podia ali permanecer, e logo após o repasto, ele foi embora, partiu. Somente o homem o que o escutou é que se inteirou do programa do reinado desse monarca, o que era mais importante, e não os outros. Então Jesus acrescentou que para atingir a plenitude só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrancar as velhas algemas e entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Porque o pão, o agasalho, a comida, esse a terra nos dá, não é? Mas a palavra é semente de vida e é a vertical que nos conduz ao Pai. E nem sempre o homem encontra
assim com muita facilidade. Então, Amélia discorre aqui o texto todo, que eu sugiro a vocês que leiam, desta obra, como eu falei, Primícias do Reino, que é muito bonita, em que Jesus ainda menciona, né, que os vencedores do mundo estão sempre inquietos pelas coisas materiais, pelas coisas que os preocupam. Mas, quando atravessam o umbral do túmulo, eles se apresentam sempre vencidos e sofredores, porque não conseguiram vencer o mundo e as suas alucinações, de modo que eles mesmos desdenharam, não é, a procurar entender o que era o reino de Deus, e por isso que se preocuparam só com as coisas materiais. Daí Marta entendeu a mensagem, ficou muito desapontada, e Jesus compreendeu que ela não fez isso por maldade, né? E ela pediu, me desculpe, são os velhos hábitos muito arraigados. Mas Jesus continuou dizendo que as sementes estão sendo lançadas neste dia, não é? Então semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Muito bem, o que é que nós vemos então nesta passagem? É claro que uma aguinha. Amélia Rodrigues quis ressaltar o acolhimento da família, dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, da hospitalidade que eles tinham para com Jesus e os seus discípulos, da maneira franca, aberta como eles recebiam os amigos, não é? Então, isso aqui simboliza também abrirmos não só as portas da nossa casa, mas abrirmos as portas do coração. Jesus queria com isso valorizar as relações familiares, valorizar as relações de amizade. Jesus tinha, sim, muitos amigos, não só os discípulos, e os prestigiava a todos. Jesus fazia questão de chamar os seus discípulos de amigos, e até mesmo lá no Getsemane, na hora em que ele estava para ser preso, quando Judas chegou com os guardas, ele ainda perguntou: a que vens, amigo? Então, em todos os momentos, Jesus ressaltou o valor muito grande da amizade. E aqui, nesta passagem, Jesus quis dizer que a mensagem do reino de Deus não era só para os homens, como hábito naquela época, porque para as mulheres o que cabia era esse trabalho de cuidar da casa, cuidar da comida, moer o trigo, ordenhar as vacas, fazer o pão, fazer o queijo, preparar a mesa, cuidar dos filhos. E as mulheres não, elas não podiam ter acesso muito grande ao conhecimento da Torá. Tinha até um ditado na época que falava assim: é melhor queimar a Torá do que colocá-la nas mãos de uma mulher. E Jesus quis mudar isso, quis mudar esse entendimento, dizendo que não era bem assim, que o reino dos céus estava disponível para todas as pessoas e que este era o mais importante. Então Maria, que estava ali sentada, né, aos pés de Jesus e o ouvia encantada, não é? No momento em que Marta pediu que ela viesse ajudá-lo, certamente que daí Jesus ficaria falando só para os homens. E não era isto que Jesus queria, ele queria que a mensagem servisse para todos. Muito bem. Fiz aqui algumas anotações de que, como eles eram amigos, certamente
que Jesus já havia passado outras vezes pela casa dos três irmãos. E certamente que também nas outras vezes Marta ficou cuidando das coisas da casa e perdia a mensagem que Jesus tinha para lhe dizer. Então Marta já tinha perdido de outras vezes o privilégio de ouvir Jesus, embora estivesse com ele por várias vezes na sua casa. E desta vez, todavia, ela mal sabia que estava próxima à crucificação do Mestre e que ela iria perder de vez a oportunidade de ouvi-lo. Então, a pergunta primeira que a gente faz é esta, né? Será que nós temos sentado aos pés de Jesus para ouvi-lo? Será que nós nos apercebemos de que pode estar próximo o momento em que nós não vamos mais ter essa oportunidade, seja lá por quaisquer das coisas imprevisíveis da nossa vida? E a mensagem é de que as coisas do mundo têm sim o seu valor. Jesus não quis desconsiderar o que Marta estava fazendo, afinal, era um trabalho muito meritório, preparar a casa, a comida, os leitos para receber todos os seus visitantes. É necessário que alguém faça isso, né? Nós precisamos então das coisas do mundo para viver, mas nós não podemos deixar que essas coisas ocupem todo o nosso tempo, que essas coisas ocupem todo o nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós temos que encontrar o tempo para poder realmente dar a melhor atenção às coisas do espírito imortal. Fiz mais algumas anotações aqui neste meu livro, né? Como já lhes mostrei, gosto de fazer anotações, porque a gente vê na atualidade que muitas pessoas se dedicam demais ao trabalho, até como uma fuga. Não é que seja realmente necessário, mas até como uma fuga. E aí eles passam a não conhecer a própria família, passam a não conviver com a sua família. Será que não é uma desculpa que essas pessoas encontram para não conviver mais tempo com aquelas pessoas que Deus escolheu para partilharem a vida? Se Jesus nos colocou numa família, e pode ser que nós não tenhamos muitas afinidades dentro desse grupo familiar, mas foi justamente para que nós possamos aproveitar bem o tempo trabalhando essas arestas, de modo a poder formar a melhor harmonia possível, já que o amor é lei universal. E será então que nós não estamos dando mais importância às coisas do que às pessoas? Precisamos verificar bem isto, para que não incorrermos naquilo que o autor espírita Richard Simonetti chama de síndrome de Marta, dar mais importância às coisas passageiras do que às coisas eternas. O tempo que o jardineiro passa com a rosa é que faz que se apaixone por ela. Então é isto, nós precisamos passar mais tempo com os nossos afetos, os nossos queridos, e também mais tempo procurando entender a mecânica da vida e qual é o nosso papel aqui na Terra. Não podemos sonegar aos nossos afetos o néctar da vida, que é o nosso sorriso, a nossa compreensão, a nossa permanência junto deles, né? Lembrei-me aqui há pouquinho do seu Barros e da dona Diva, seu Barros querido, né? Amigo Epaminondas Xavier de Barros, que um trabalho tão maravilhoso deixou lá em Ponta Grossa. Ele tinha muitas atividades lá no Instituto Educacional Duque de Caxias,
ele tinha muitas coisas que ele tocava no centro e tudo mais, mas ele também dispensava um tempo para estar ali junto com a família, junto com a dona Diva, junto com os filhos, e era uma pessoa exemplar, sempre disposta a ajudar e fazer passe nas casas. Ele que comandava um programa de passes no lar, aquelas pessoas que não podiam ir à casa espírita para tomar passe. Então, seu Barros e Dona Diva, onde quer que estejam, recebam nosso carinhoso abraço e a nossa gratidão. E nós ficamos aqui nos perguntando, então, né, que temas extraordinários será que Jesus tratou com Maria naquele dia, tratou ali, e que Marta perdeu? Que será? Que imagine a psicosfera daquela casa, a lindeza dos conceitos que Jesus estava ali expendendo e que Maria perdeu. Ficamos pensando também qual o tema extraordinário que Jesus tratou com Zaqueu naquela noite em que Jesus resolveu ficar na sua casa e que foi uma noite tão maravilhosa que modificou inteiramente a vida de Zaqueu, que depois, inclusive, passou a seguir Jesus e, em seu nome, ajudou a fundar instituições e a auxiliar as pessoas necessitadas, devolvendo muito mais do que aquilo que ele havia ganho na função de coletor de impostos. Como teria sido então maravilhosa a conversa de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei, que o procurou às ocultas durante a noite para entender melhor a mensagem do Cristo, mas que depois, compenetrado da importância daquele mensageiro divino, ele que era membro do Sinédrio, ainda reivindicou o corpo de Jesus após a crucificação e, junto com José de Arimateia, deu-lhe um sepultamento digno, como o de um rico. E era isso exatamente que estava lá na profecia de Isaías, né? Que o Messias teria um sepultamento como de um rico. Como terá sido a conversa de Jesus com Maria de Magdala, quando ela veio lhe colocar toda a sua angústia daquela vida de Fausto, daquela vida de equívocos, mas que a fez mudar completamente e se tornar a mensageira da Boa Nova, que depois foi trabalhar inclusive com as pessoas que moravam no Vale das Lepras, né, Vale da Lepra, e eram excluídas da sociedade. Como foi a conversa de Jesus com o moço rico, que todavia não quis segui-lo naquele momento e preferiu ir disputar em Cesareia e todavia perdeu a grande oportunidade. Então, queridos amigos, essa passagem sobre a família de Betânia, ela representa a família na atualidade, de que é efetivamente que nós temos procurado nos ocupar. Porque nós temos a visita de Jesus em nossa casa. Nós temos a visita de Jesus com a roupagem da doutrina espírita, com estas maravilhosas lições que a doutrina espírita nos traz. Por isso que já foi dito que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, nós temos a possibilidade agora de abrir essa porta com a chave que a doutrina espírita nos traz, com todos os ensinamentos que nós recebemos diariamente, pelos mais diversos meios, hoje, inclusive, com os meios de comunicação tão facilitados, através dos meios virtuais, através do Facebook, do Instagram, da, do WhatsApp. Então, que escolhas nós temos feito? Em que é que nós temos empregado o nosso tempo? Se nós já conhecemos
um pouco da verdade? Será que nós estamos nos aplicando em valorizar esse tempo? Bendita doutrina espírita que nos aproximou, queridos amigos, nesta reencarnação. Jesus pode-se dizer que nos visita todos os dias através dos vários convites que a vida nos faz. Basta que nós desliguemos um pouco a televisão e passemos a sintonizar, então, com os seus mensageiros, através da oração, através da meditação, através do trabalho no bem, através do auxílio, né, aos necessitados, através de um atendimento fraterno, através do convívio mais próximo com os nossos familiares, dedicando-lhes um tempo precioso para dar-lhes o néctar da vida, não só negar-lhes essas energias. Então, que nós procuremos ficar com a melhor parte, como nos disse Jesus, que nós nos exercitemos cada dia na nossa melhoria, que essa seja então a nossa ginástica diária, que esta seja a nossa intenção de cada dia, que nós procuremos então ser melhores hoje em relação a ontem e que nós procuremos analisar todos os dias os nossos atos, como Santo Agostinho nos recomendou na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, e verificar quanto daquilo nós já conseguimos praticar, daquilo que nós já aprendemos intelectualmente. Será que aquilo está só no nosso cérebro? Será que já desceu para o nosso coração? Será que já se estendeu também para os nossos braços? Porque, como nos interpretou Haroldo Dutra Dias, o que Jesus espera de nós é que nós tenhamos o coração de Maria e as mãos afanosas de Marta, colocando tudo isso em benefício do nosso crescimento e do crescimento dos nossos amigos, dos nossos familiares. E que a cada dia nós tenhamos mais alegria e gratidão pela nossa existência. Alegria de viver e gratidão ao Pai por todas as bênçãos que com que Ele nos presenteia. Então, queridos amigos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de fazer parte deste programa de palestras tão iluminado que é esse programa de Amélia Rodrigues, O Sol em Nossas Almas, dizendo que nós ficamos muito felizes de ver o trabalho realizado lá na Messe de Amor, por companheiros tão abnegados, aos quais nós transmitimos nosso maior afeto, nosso carinho, nosso abraço fraterno e nosso estímulo para que prossigam nessa abençoada tarefa, sob as bênçãos do alto, sob as bênçãos daqueles primeiros que ali morejaram, que já se encontram no plano espiritual também, ao lado de Noêmia de Quadros, trabalhando de lá para que tudo corra bem em benefício dos nossos assistidos da Messe de Amor. Que fiquemos em paz e que Jesus, o nosso comandante supremo, governador espiritual da Terra, em nome de Deus, possa nos abençoar agora e sempre. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.